Sim, eu vou recomendar para vocês. Tentem terminar o quanto antes essas questões de lançamento oblíquo, porque o lançamento oblíquo vale muito a pena, já que você meio que tem que revisar toda a parte de MRUV, que é tecnicamente a parte mais difícil que tem. Então, vale muito a pena, tá? Fazer. Então, a gente vai começar agora, gente, com o MCU, que é basicamente a última parte de cinemática, tá? MCU, o próprio nome já está dizendo aqui, ó, é o movimento circular uniforme. Vocês lembram, gente, que nós estávamos estudando sempre os MR alguma coisa? Porque esse R vinha de retilíneo. Então, significa que ali era em linha reta. Já o MCU, ele não é em linha reta, ele é circular. Então, ele vai acontecer, ó, nesta bonequinha aqui, ó, que vai ser uma circunferência, um círculo, ó. Vai acontecer deste jeitinho. Ou seja, ora o teu objeto, o teu corpo vai estar aqui em cima, por exemplo. Aí, ora ele vai estar aqui do lado, por exemplo. E ora ele vem aqui para baixo, ó. Então ele vai ficar circulando deste jeitinho aqui. Aí eu peço a vocês que se liguem, porque a gente vai usar algumas informações que a gente estudou em dinâmica, tá? Porque isso aqui é importantíssimo para poder entender muito bem a parte de MCU. Por isso que eu já trabalhei logo dinâmica antes de trabalhar a parte de cinemática. Beleza? Aí, olha só, galera, a gente vai ter nesse movimento circular uniforme essa palavrinha, ó, que vai significar o que para a gente? O que é que vai ser uniforme? Alguém arrisca? Os outros movimentos, quando eu tinha Que é uniforme. constante. Aí, sim, aí o que é que vai ser constante? Qual é o Aceleração. elemento? A aceleração? Quando eu tinha, por exemplo, M, U, V, ou M, R, U, V. É a velocidade. Isso, ou desculpa, MRU, perdão. Que era movimento retilíneo uniforme, muito bem. Então, toda vez que eu tiver alguma coisa de uniforme, sempre que eu não tenho, tipo, variado, então isso aqui, neste caso, a gente vai ter que a velocidade é uniforme, ou seja, a velocidade ela vai ser sempre a mesma. Porque, gente, olha, você vai ter uma velocidade que ela vai ser sempre assim, ó, tá vendo? Ela vai ser sempre assim. Inclusive, essa velocidade aqui a gente chama de velocidade tangencial. E sabe por que ela vai ser tangencial, Gabi? Porque se você for estudar aqui, se você for perceber, ela tá tocando na circunferência, ó, em um único ponto, tá? Se eu prolongar ela, por exemplo, ó, ela toca em um único ponto. Então a gente tem aqui essa velocidade tangencial. Só que essa velocidade tangencial, gente, ela não muda o valor, ela é sempre a mesma. Vocês estão percebendo aqui que o que está mudando dela é só a direção e, respectivamente, o sentido dela, mas o valor é sempre o mesmo, pô. Aí, inclusive, ó, essa velocidade a gente dá o nome de velocidade tangencial. Inclusive, gente, vão ser mais questões relacionadas à curva, tá? Aí a gente viu isso aqui em dinâmica. Poxa, quando eu tenho um movimento, quando eu tenho um objeto que ele está rotacionando, a tendência desse objeto é o quê? É ele sair desse círculo, ele se manter no círculo. Quem lembra? A gente viu isso. Tá aí. Sair, muito bem. Que a gente tinha uma força que a gente chamava de força centrífuga. Vocês lembram disso daí? Onde foi que a gente viu isso? Foi em que assunto? Dinâmica. Foi bem no comecinho, né, eu acho. Ali Foi, no mas meio, sei lá. foi um pouco antes desse daqui, sabe? Tipo, uns dois assuntos anteriores. Que a gente viu Pra essa, mim faz essa tanto força. tempo. Eita, pega. Que era a famosa força centrífuga, porque eu tenho alguma coisa puxando para fora. Mas vem cá, se eu tenho uma coisa puxando para fora, eu também, Jéssica, achei engraçado, inclusive, ele me ensinando isso com muita calma. E eu, tipo, tá, eu sei disso, eu sei bastante disso, inclusive. Enfim, mas se você tem uma coisa te empurrando para fora, tu vai ter o quê? Porque vem cá, o carro ele tende a querer sair. Mas se você tá na velocidade certa, com o pneu correto, ele vai sair? Ele vai derrapar? Ou ele vai continuar lá? Ele continua. Se ele continua é porque, poxa, eu tenho uma outra força que tá puxando para cá para dentro. Gente, essa força que puxa para dentro é a famosa FC, que é a força centrípeta. Força centrípeta, porque ela sempre puxa para o ó, centro. Beleza? Aí você tem essa força centrípeta aqui, ó, segurando o carro, literalmente, viu? Então, ó, você tem isto daqui.
Já me veio uma dúvida aqui. A força centrípeta tem que ser maior? Do que a força centrífuga? Sim. Não, elas devem ser iguais. Porque se ela for maior, ao invés de tu Aí sair vai pra da dentro, pista, né? tu vai o quê? Tu vai para dentro da pista. Então elas precisam ser iguais, porque a ideia é que elas se É como se fosse a unem. normal e a peso. Perfeito, muito bem. Se ligou? Jéssica, não vai ser preciso não, tá? Aqui não tem questão de decomposição, não. Graças a Deus. Então é isso, beleza? Então a gente já tem aqui o MCU, então ele vai acontecer. A gente vai ter a velocidade tangencial. Gente, inclusive essa velocidade tangencial, antes que vocês fiquem em dúvida, essa velocidade tangencial ela tem a ver exclusivamente com a velocidade do veículo mesmo. Então, de pai, Jéssica está em um carro junto comigo e nós estamos andando a 60 km por hora, fazendo a curva a 60 km por hora. Essa velocidade que Jéssica e eu estamos botando no carro é a velocidade tangencial, que tem a ver com o deslocamento dele. Todo mundo entendeu isso? Porque eu vou ter outra velocidade futuramente que a gente vai chamar de velocidade angular. Mas isso de nada tem a ver com a tangencial, não, tá? Velocidade tangencial é essa, que a gente está fazendo na curva a 60 km por hora. É essa. E aí, segurando o corpo, segurando o carro para ele não derrapar, para a gente poder não sair da pista, a gente vai ter a força centrípeta. Ok? Mas, vamos lá. Partindo, né? Passando adiante, a gente vai falar sobre alguns elementos importantes do MCU, que a gente também já falou lá atrás. O primeiro elemento é o famoso período. Ó, período. E aí a gente vai representar na física pelo famoso tesão. Período a gente representa pela letra T maiúscula, tá? E esse período, gente, vai ser o tempo que um determinado corpo ele leva para dar exatamente uma volta. Por exemplo, qual é o período da Terra? Pô, aí você vai dizer, cara, depende. Porque se eu perguntar para vocês quanto tempo a Terra leva para dar um giro em torno do próprio eixo, vocês vão dizer que é quanto? Se é a rotação, né? 24 horas. 24 horas, muito bem. Então, esse é o período da Terra. Período em relação à rotação em relação ao seu próprio eixo. Então, ela dá uma volta completa em relação ao seu próprio eixo em 24 horas. Mas se eu perguntar, quanto tempo que ela leva para dar um giro completo em torno do Sol? Que é translação, né? É quanto? 365 dias. Muito bem. Então, isso daí é o período é o período da Terra em relação à volta ao Sol. Período é isso, tá, gente? É o tempo necessário para dar uma volta, ó. Delta T necessário para dar uma volta, e essa volta tem que lembrar, ela é completa. Ó, uma volta completa, certo? Isso que é período. Período é o tempo necessário, beleza? Número de voltas. E aí, galera, a gente tem uma outra grandeza que a gente vai dar o nome de frequência. Ó, que ela é muito conhecida, inclusive. Que vocês viram também isso daqui em ondulatória. A gente já viu ondulatória, né? Eu lembro que no nosso planejamento eu tinha botado ondulatório, já, né? Pronto. Isso aqui não é nada novo, é a mesma coisa que a gente via em ondulatória. Tá? Que período era o tempo necessário para dar uma volta completa. Já a frequência, então, o número de voltas que você vai dar em um determinado espaço de tempo. Então, frequência eu vou representar desse jeitinho aqui, ó. Você vai botar o F, ele é igual ao N, que vai ser o número de voltas, dividido por um dado espaço de tempo. Aqui, N, número de voltas, e aqui, time, ou seja, o tempo que levou para dar esse tanto de volta completa, esse número de voltas X. Agora, venham cá. Se eu pegar a frequência, eu não posso escrever ela assim, não, gente. Vamos supor que eu diga que eu tenho um determinado pistão, esse pistão deu uma volta completa. Uma volta. Se ele deu uma volta, qual é o tempo que ele levou para dar uma volta? Qual é o tempo? Na física, qual é o tempo necessário para qualquer coisa dar uma volta completa? Qual é o nome da grandeza que eu chamo? Pensa, que a gente já viu. O período, então, representa o tesão. Aí, olha só que interessante, Feitosa. A gente já viu a relação matemática entre frequência e período. A gente viu o que? A gente comprovou aqui, certo? As vistas de verdade, que é para poder ninguém dizer que não acredita. Até porque tem gente que só acredita naquilo que vê, né? Embora Deus não precise fazer milagres para que a gente possa ver, e possa acreditar nele. Mas aqui, na física, a gente precisa ver a prova para poder acreditar, até porque a física não é Deus, né? Mas a gente viu que aqui, David, a gente viu que a frequência é o inverso do período, pô. Entendeu isso?
é o inverso do período. Então, se eu tiver o período, eu posso descobrir a frequência. Se eu tiver a frequência, eu posso descobrir o período. Isso aqui a gente viu ou não viu na parte de ondulatória? Peguem depois os resumos que vocês fizerem, vocês vão ver que tem lá. Viu? Tem. Gente, inclusive, eu tô para terminar um material escrito, sabe? Tipo, como se fosse uma apostilazinha. Aí eu vou ver se eu mando para vocês verem se gostam ou não. Certo? Assim, um material como se fosse uma espécie de revisão, sabe? Com um texto bem legal, assim, um texto bem leve, sabe? Eu vou mandar depois e vocês vão dizer se vocês não vão gostar ou não. É evangelizar, porque enfim, a gente tem que evangelizar, porque a gente tá aqui é para isso. Tá vendo, Jessiquinha? Então a gente viu aqui, cara, a relação. Agora tem outra coisa que é importante dessa frequência, que são as unidades de medida, a famosa 1M. Vamos lá. Toda vez que eu estiver falando de frequência, povo, a primeira unidade de medida que eu vou estar falando é o famoso Hertz. O Hertz, gente, é o inverso do segundo. Então, tipo, ele dá 40 voltas a cada segundo. Pô, isso aí é Hertz, certo? Mas de Hertz, eu também posso ter uma outra, que é muito conhecida, que é a famosa RPM, que vocês vão perceber que isso aqui vai trabalhar bastante com carros. Essa parte de MCU, tá? Ah, professor, se eu quiser, eu posso transformar de Hertz para RPM? Pode, porque, gente, se liga aqui. RPM vão ser rotações por minutos. Aí, deixa eu botar aqui a conversão para eu ensinar a vocês como é que faz. Eu não vou apresentar a fórmula direta, não, tá? Eu vou mostrar para vocês de onde que saem essas informações, porque isso é importante. Vamos supor, Jéssica, que um carro ele esteja ali, que o pneu dele estava. Pronto, não vou nem falar sobre carro, sobre pneu, não. Vou falar sobre os batimentos cardíacos. Vamos supor, David, que tu tenha feito um batimento, tu tenha feito um exercício físico. A gente foi aferir os teus batimentos cardíacos, né? Contabilizá-los. E a gente viu lá, David, que você estava, que seu coração estava a 120 batimentos por minuto. Gente, batimentos por minuto, BPM, ele vai ser relacionado o quê? Ele vai ser. Ai, meu Deus, ele vai ser. Ele vai estar representando, ele vai ter relação com quem? Com Hertz ou ele vai ter com RPM? Ele vai equivaler a quem? Batimento. RPM. RPM, ou seja, porque o nosso coração funciona igual, certo? Inclusive, vocês vão perceber que essa parte de movimento circular uniforme, na matemática, ele vai ser estudado no conteúdo de trigonometria, nas funções trigonométricas, que são aquelas funções que a gente chama de funções periódicas, porque elas vão acontecer em determinado espaço de tempo, igual. Elas vão se repetindo, entendeu? Aqui é do mesmo jeito, MCU não muda nada. Aqui a diferença é que a aplicação mesmo física. Por isso que o pessoal às vezes se pergunta, professor, para que eu aprendo trigonometria se eu não uso para nada? Cara, não usa entre aspas, né? Não usa se realmente assim você não for da área da saúde, ou se você não quiser se dedicar a isso. Mas se você quiser, você vai perceber que tem muita física e tem muita trigonometria atrás. A parte de cardiologia mesmo, gente, é basicamente física pura, sabe? É muita física mesmo. Então, aqui é bem interessante para a gente poder ver uma aplicação mesmo direta da trigonometria. Aí, David, se liga, então você tem aqui que teu coração, David, a gente aferiu e viu que estava batendo ali a 120 por hora. Então, estava tendo 120 batimentos por minuto. Vamos supor que a gente queira saber isso em Hertz. Hertz, ele tem relação com segundo, tá? Porque ele é o inverso do segundo. Então, eu faria assim, ó. Se tá sendo 120 por minuto, eu sei, então, que em um minuto, a gente tá tendo ali no coração de David 120 batimentos. Beleza? 120. Então, vamos supor que eu quisesse saber em um segundo. Cara, em um segundo, isso aqui eu poderia dizer que era F, por exemplo, que é a dada frequência só fazendo essa conversão. Vem cá, em regra de 3, eu posso pegar duas grandezas distintas e botar uma em cima da outra? Faz sentido isso? Como é que eu vou pegar em cima eu boto minuto, embaixo eu boto segundo? Isso faz sentido na cabeça de vocês? Eu posso trabalhar minuto e segundo ao mesmo tempo? Não, né? Porque na regra de 3, isso aqui é básico, gente. Se em cima eu tiver minuto, ó, minuto tá para 120, embaixo também tem que estar minuto para F. Porque aqui tem que ser minuto com minuto, não existe, ou então segundo com segundo. Aí vem cá, é mais fácil eu transformar um minuto em segundos ou um segundo em minutos. Minuto em segundo, que é 60 Perfeito, porque eu sei que um minuto equivale a quanto? 60 segundos.
Agora sim, ó, segundo em cima, segundo embaixo. Agora eu tenho uma regra de 3. Posso fazer meio pelos extremos, né? Ó? Porque fica 60 vezes F igual a 1 vezes 120 dá o próprio 120. Então, a frequência do coração de David vai ser de 120 por 60. Corta, corta, isso aqui vai ficar 2 Hz. Ou seja, o batimento dele está, o coração dele está batendo, está tendo 2 batimentos completos a cada segundo. Então, a gente tem ali 2 Hz exatamente. Então, foi o que a gente percebeu, povo, que para transformar de batimento, de RPM, perdão, de RPM para Hertz, o que eu vou fazer, como eu estou voltando, eu tenho que multiplicar ou dividir. Aqui a gente fez o quê? Multiplicou ou dividiu. Aqui, gente, ó, o 120 eu fiz o quê? Daí, David? A gente dividiu, então a gente divide porque a gente está voltando. Aí a gente dividiu por quanto? Por quanto foi que a gente dividiu? Os 120, que eram os batimentos iniciais dele. Dividimos por quanto? Não, pela metade não. Ó, qual foi o valor aqui, Jéssica? Ó, Com 60. Desculpa, eu muito estava bem, pegando então a gente água. faz por 60. Se eu quiser, David, eu posso fazer o direto, cara. O direto eu não estou voltando, eu estou indo. O I é multiplicar. Aí eu pego e multiplico por 60, acabou. Essa aqui é a conversão. Eu acho que eu tinha mostrado isso para vocês na aula. Foi isso mesmo, eu mostrei isso já, viu? E foi. Eu mostrei isso aqui, velho. É bom que relembrou agora. É, não é massa, porque aí pelo menos vocês viram, de fato, essa conversão acontecer, né? Na frente mesmo, ó. Mas não é isso, gente, ó. Agora a gente vai falar sobre as questões das velocidades, ó, porque essas velocidades, elas são de extrema importância, ó. Velocidades. Gente, eu disse a vocês, a primeira velocidade que a gente tem é a velocidade tangencial. A velocidade tangencial, a gente vai representar ela pela letra V mesmo. Aí se liga, a tangencial ela tem a ver com a velocidade mesmo, com o deslocamento daquele corpo naquele trajeto circular, viu? É igual, idêntico, ok? Aí velocidade. Gente, se é MCU, cara, MCU é a mesma coisa que MRU. A diferença é que tu tá fazendo, ao invés de fazer na linha reta, tu tá fazendo em algo que ele é circular. Aí lá no MRU, como era que eu calculava a velocidade? Me lembra? Velocidade, qual era a fórmula? Cadê, Gabi? No MRU, não é MRUV, não. Esquece, porque É não tem uma espaço aceleração. sobre o tempo. Muito bem, perfeito. Espaço sobre o tempo, perfeito. Aqui dá para descobrir também, sabe por quê? Ó? Se eu for determinar o corpo, velho, ele vai sair daqui de cima, pô. Ele vai fazer todo esse trajeto aqui, ó. Aí ele andou. Gente, ele andou o quê dessa circunferência? Essa linha vermelha é o quê dessa O circunferência? perímetro. Muito bem. Aqui, olha, do centro para cá, tu vai ter o raio e ele andou o perímetro, que o perímetro é o famoso comprimento. Qual é a fórmula do comprimento da circunferência? 2πr. 2πr. Perfeito, muito bem, ó. Então, a mandita do meu coração, ele andou isso aqui, ó. O deslocamento, que foi, na verdade, o 2πr, vezes o tempo. Só que vem cá, ele deu quantas voltas? Se ele saiu daqui e veio parar aqui, ele deu quantas voltas? Uma. Aí, qual é o tempo que a gente leva para dar uma volta completa na física? Período. Muito bem. Olha, a velocidade tangencial, como é que eu calculo? É isso aqui. 2 vezes π vezes o raio. Aí o raio tem que se ligar, viu, gente? Esse raio aqui vai ser o raio da trajetória que a questão vai ter que te dar. Para te mostrar se a curva é mais fechada, se ela é mais aberta. Ok? Beleza, né? Aí, ó, você ainda pode fazer o seguinte, ó. Essa velocidade aqui, eu posso escrever desse jeito, me digam aí, ó. 2πr vezes 1 sobre t. Isso aqui tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Só que vem cá, me digam aí, quem é 1 sobre t, velho? O período. 1 É a sobre t frequência, né? é a frequência. Então, ó, a velocidade pode ser assim também. 2πr vezes a frequência. Eita, aí, prof, como é que eu vou... Aí, qual é a fórmula que eu vou usar? Amor, aí você vai ter que ver se ele vai te dar a frequência ou se ele vai te dar o período. Agora, antes disso, é preciso decorar ou é preciso entender
que o movimento é circular, então o que eu vou fazer é percorrer toda a circunferência. Se eu percorro toda a circunferência, eu estou percorrendo o seu perímetro, que é o comprimento dela. Comprimento de circunferência é 2πr. Isso eu estou dando uma volta. Eu sei que na física o tempo para dar uma volta é o famoso período. Então eu só divido pelo período. Isso aqui tem que decorar mesmo, ou na verdade eu tenho que entender MRU e saber aplicar propriedades matemáticas de geometria. Porque a galera acha isso aqui o cão, velho. Porque dizem que é muita fórmula. Mas isso é o que eu venho dizendo a vocês desde o começo do nosso curso. É preciso o quê? Decorar as fórmulas ou entender de onde essas bexiguentas vêm? Eu digo aí, dê a opinião de vocês também para ver se é. Tem que entender. Porque, gente, se você for tentar decorar esse monte de coisa, cara, é humanamente impossível. Eu não... Ô, Gabizinha, cara, não tenho lá a melhor memória do mundo. Então, assim, de vez em quando, acho que vocês já perceberam, muitas vezes eu demonstro a fórmula antes de começar a resolver o exercício. Porque eu não lembro, pô. Eu não lembro. Lembra da questão de calota esférica? Pô, eu não lembrava nem poxa, qual era a relação de ontem. Que estava na aula de ontem. Eu não lembro. Eu tive que pegar. Ah, eu vou aplicar o quê? Pitágoras. Porque, gente, infelizmente eu não lembro. Sabe? E assim, não é nenhuma vergonha você lembrar, não, tá, gente? Se você é bom de lembrar a fórmula, cara, vai, ensina, porque ajuda muito. Mas quem não tem, o melhor é sempre entender, entendeu? Acho que vale muito mais a pena. Então aqui a gente tem essa velocidade, que é a velocidade tangencial. Mas, Gabi, a gente vai ter também uma outra velocidade, pô, que vai ser uma velocidade que ela é muito importante, que a gente vai chamar de velocidade angular. Essa angular, aqui a gente já vai representar ela por essa letra grega aqui, ó, que é o famoso ômega. E aí essa angular, ela não tem a ver com o deslocamento dela em si. Ela já vai relacionar isso aqui, ó. Deixa eu botar, ó. Aqui a gente tem a circunferência, aqui tem o centro dela, e aqui eu vou marcar um arco, viu? Ó, isso aqui é um arco de circunferência. E vou dizer para vocês que este ângulo aqui é o ângulo θ. Gente, a velocidade angular, o próprio nome está dizendo, ele não quer saber o que ele está andando aqui em cima, não. Ele quer saber, tipo, o quanto que ele está se deslocando em termos de ângulo, tipo, beleza, ele está a 15 metros por segundo, beleza, mas ele caminhou quantos anos, tipo, qual foi o ângulo que ele caminhou, entendeu? Daquela trajetória toda. E velocidade angular é do mesmo jeito, pô. Aí, ó, é a mesma velocidade, tá? Então o V é o mesmo, que vai ser o ΔS sobre o ΔT. Só que a diferença é isso aqui, gente. Ó, se liguem, viu? O ΔS. Vamos supor que este cara aqui deu uma volta completa. Gente, uma volta completa na circunferência tem quantos graus? Quem lembra? 360. Muito bem, 360. Que a gente vai aprender em trigonometria e 360 graus. Eita, meu Deus, eu posso escrever. Eita, eu posso. Gente, façam vaquinhas para uma vaquinha para eu ter que comprar uma luminária nova, viu? 360 graus, a gente vai aprender que isso aqui vale, na verdade, 2π radiano. Porque, gente, na geometria nós temos duas formas de aprender, tá? Nós temos dois tipos de geometria distintas. A gente vai ter uma geometria de criança e a gente vai ter uma geometria de adulto. A geometria de criança, a gente brinca dizendo que é aquela geometria que a gente usa o ângulo. E existe a geometria de adulto, que é aquela geometria que a gente usa o radiano. Beleza? Mas a gente tem essa relação, tá, gente? Que 360 graus é exatamente 2π radiano. Porque 2π significa 360. Só muda a nomenclatura. Diga aí, David. Fabrício, isso tem a ver na geometria com arcos, né? Tem, perfeito, muito bem. Porque é isso É, mesmo. A eu medida de lembro um porque eu arco. estudei isso ano passado. Massa, velho. É isso mesmo. Porque o radiano tem justamente a ver com o comprimento desse arco mesmo, tá? Inclusive, em trigonometria e matemática, eu vou demonstrar isso para vocês. O porquê, por exemplo, o que é pi, entendeu? Enfim, ok? Mas é isso mesmo. Perfeito, real. Aí vamos lá, eu vou dizer assim, que a velocidade angular, que é o ômega, ele é o ΔS. Cara, se eu der uma volta completa, é porque ele caminhou 360, ou seja, o 2π. Eu também, Jéssica, eu era assim, até eu ir para a faculdade. Aí eu comecei a gostar dessas coisas bem
Demoníacas mesmo, viu? 2π. Aí esse 2π, vamos lá, se ele deu uma volta completa, qual foi o tempo que ele levou para dar uma volta completa? Na física. Período. 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 Aí, ó. Então, a velocidade angular é essa daqui, ó. Vocês estão percebendo que a diferença da angular para a tangencial é só a presença de quem? Deixa eu tirar o zoom. É a presença de quem que está diferenciando as duas fórmulas? Olha para essa de cima, olha para essa primeira e olha para essa segunda. É a presença de quem? Do raio. Perfeito, porque eu disse a vocês que o angular não tem nada a ver com o deslocamento dele linear, não. Então, o raio pouco importa. É o ângulo que ele está dando ali. Aí ainda eu posso escrever deste jeito aqui, né? Ó, o ômega sendo igual, deixa eu dar um zoom, sendo igual ao 2π vezes 1 sobre tesão. Posso fazer isso sim ou não? Até rimou. Posso, né? Aí isso daqui vai ser quem, então, ó? Isso aqui dá para trocar por quem? Este elemento. Pela frequência. Então fica assim, ó. 2π vezes a frequência, ó. Isso aqui, gente, não é esse bicho de sete cabeças que a galera fala que é, não, tá? A galera que diz que isso aqui é um bicho de sete cabeças é porque até agora não entendeu que ela precisa compreender o que vem atrás, pô. Porque MCU é nada mais nada menos que um movimento uniforme. Só que ele não é retilíneo, ele é circular. Ele é um MU. Acabou. Se ligou nisso aqui? Ó, nós temos essa relação. Prof, existe uma relação entre velocidade angular e linear? Existe. Eu vou botar aqui, ó. Relação entre o V. O V vai ser quem? Quem chuta? Porque nós, lembra, que eu estou falando de MCU, eu estou falando de movimento circular. Movimento circular, eu tenho quantas velocidades para calcular? Quantas velocidades eu posso calcular? Um é duas. Diga aí, David. Uma ou duas eu posso. Repete, por favor, a pergunta. No movimento circular, eu tenho quantas velocidades para Duas, calcular? a Duas. tangencial e a angular. Perfeito. Aqui eu represento simplesmente pela letra V. Ela vai ser qual? A tangencial, Perfeito. E essa daqui que eu represento por ômega é qual? angular. Perfeito. Aí eu tenho uma relação, tá? Porque, veja, a velocidade tangencial, qual era a fórmula dela mesmo? Aquela primeira que eu descobri. A primeira que eu descobri. 2πr sobre o período. Muito bem. 2πr sobre o período. Eu posso fazer isso aqui, não posso, gente? E, ó, 2π sobre o período, tudo isso vezes R. Posso sim ou não? Pode. Muito bem. Só que vem cá, quem é este carinha aqui, ó? 2π sobre T. Isso aqui é quem? A velocidade angular. Então, a velocidade linear pode ser isso aqui. A angular vezes o raio. Aí. Inclusive, para o Enem, essa relação aqui, velho, ela é crucial, viu? Enem cobra esta bagaceira aqui. É isso que o Enem gosta de cobrar pra gente. É isso que ele vai cobrar. Para todos vocês que estão aqui. Essa relação entre elas duas. Fácil, difícil, me digam aí. Porque agora falta uma parte, que é de aceleração centrípeta. Aí a gente vai resolver umas questões bem facinhas e a gente vai dar um tempinho para poder vocês fazerem umas questões desse conteúdo, dessa parte mais básica, e depois a gente vai voltar para falar sobre roldanas de novo. Ok? Então Ô, perceber que tem... Fabrício, Oi. sobre a velocidade angular, quando eu estudei isso na geometria, a Sim. gente conseguia fazer até uma relação sobre regra de três. Eu não sei se daria para usar pra- nessas fórmulas sobre velocidade angular e etc. Porque a gente costumava usar em relação o Hum. grau dos arcos, entendeu? Os ângulos. Sim. Ah, que era essa relaçãozinha, né? De que, por exemplo, você tem 180 graus, aí 180 graus equivalem a quantos radianos? Tu lembra? A metade. Isso, que nesse caso era essa relação que tu usava lá?
Era, isso. Pronto, muito bem, isso mesmo, dá. Porque aqui é a conversão de graus para radiano. Pode utilizar também, viu? Porque a gente Depois. usava tanto em forma de fração quanto por regra de 3. Muito bem, é isso mesmo. Perfeito, viu? As conversões. Agora, ó, vamos falar sobre uma coisa chamada de aceleração centrípeta. Vocês lembram, né, que eu disse a vocês que eu tenho aqui um movimento circular, eu tenho um corpo. Para o corpo poder não sair fugindo, ou seja, para ele anular a força de fuga, que é a força centrífuga, eu preciso de outra força puxando para dentro, que eu vou chamar de força centrípeta. Gente, para uma força existir, eu preciso de quais elementos? Ou melhor, segundo a segunda fórmula de Newton, como é que eu faço para calcular a força resultante? Massa vezes aceleração. Muito bem. A massa, ela não vai deixar de existir, ela é constante. O que eu vou ter ali, de fato, é a aceleração. Então, ela depende muito da aceleração. E essa aceleração, que vai estar aqui puxando este corpo para baixo, assim como a força que eu chamo de força centrípeta, eu vou ter a aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta, gente, independente de onde este corpo estiver, deixa eu até fazer esse desenho aqui, ó, mais organizado um pouquinho, ó. Fazer aqui uma trajetória circular, fazer o primeiro corpo, aqui, ó. No caso, o corpo está primeiro nessa posição, depois o corpo vem para esta posição, depois o corpo vem para esta outra posição, e depois o corpo vem para esta outra posição e chega lá em cima. Povo, a aceleração centrípeta, presta atenção aqui, ó. Que a aceleração centrípeta, ela tem que estar puxando para o mesmo lugar que a força centrípeta estava puxando, ó. Então a aceleração está puxando para cá. Porque, gente, ela sempre puxa, olha, se ela é centrípeta, ela está puxando para o centro, pô. Centrípeta vem justamente de centro. Ela sempre puxa para o centro. Então aqui, ó, ela sempre vai puxar para o centro. Aqui ela também não deixa de puxar para o centro. E aqui, David, ela também não deixa, cara, de puxar para o centro também, ó, tá vendo? Ó? Sempre vai puxar para este pontinho que está aqui, ó, a aceleração centrípeta. Sempre puxa para o centro. Então, se eu fosse estudar o vetor que representa a aceleração centrípeta, a primeira coisa que eu falaria era sobre a direção dela, né? Ó, a direção da aceleração centrípeta. Cuidado, que o Enem já perguntou em uma questão aberta isso daqui, cara. Sobre a aceleração centrípeta, as informações. Então, a primeira, gente, a direção. Direção é tipo assim, como ela tá. Se ela tá horizontal, se ela tá vertical. Vocês estão percebendo aqui que ela varia? Ora ela fica vertical, ora ela fica horizontal. Mas se vocês forem perceber, ela sempre vai estar em cima desse elemento aqui. Essa reta azul é quem? Da circunferência. Essa outra reta azul é quem? Da circunferência. Isso aqui é o que da circunferência? A força centrípeta. Não, o azul, ó, que é do centro até a O borda. raio, sim, entendi. Muito bem. Então, pode perceber, ela está sempre em cima do raio. É porque, gente, a direção dela é sempre o que a gente chama de radial. Todo mundo entendeu por que ela é radial? Porque ela sempre vai estar em cima do raio. Ela sempre é radial. Isso a direção. Agora, falando sobre o sentido desta bichinha, ó, falando sobre o sentido dela já não é, ó, perceba, ela nem tá para cima nem tá para baixo. Ela sempre tá apontando para quem aqui, ó? Quem é esse elemento que tá aqui no meio? Isso que é o quê? Da circunferência. Ela sempre aponta para quem, gente? A força centrípeta. Para o centro. Muito bem, então o sentido dela é sempre para o centro. E por último, agora a gente tem o módulo dela, que é de fato o valor. Ah, como é que eu vou fazer para calcular esta aceleração centrípeta? Gente, a aceleração centrípeta você vai pegar V quadrado e vai dividir isso aqui pelo R. Vamos lá, primeira coisa, quem é o V? Quem é V? Esse cara é quem? A velocidade. Ah, esqueci o nome, escalar. É a escalar? Tem outro nome, que eu estou falando de MCU. No MCU nós temos, vamos lá, Feitosa. No MCU nós temos quantas velocidades? E quais são elas? Tem essa e tem a outra que é angular. Eu esqueci o nome. Perfeito. Essa velocidade aqui, ó, ela é
ela está batendo em um único ponto. Ah, Quando é uma coisa isso, bate em um único tangencial. ponto. Muito Tangencial, bem. lembrei. Perfeito. Ela é a velocidade tangencial. E esse R vai ser o raio da própria trajetória, viu, gente? É o raiozinho da própria trajetória. Ok? Deu para sacar isso? Aí, prof, a gente pode escrever isso daqui em função, por exemplo, é, de uma outra velocidade, pode também. Pode fazer. Porque, veja, ó, essa C, deixa eu falar para cá, ó. Essa C, que é a aceleração centrípeta, ela vai ser isso daqui. A velocidade ao quadrado. Gente, qual é a fórmula? Qual é a fórmula que relaciona velocidade tangencial e velocidade angular? É o ângulo vezes o raio. Muito bem, perfeito. Velocidade angular, tudo isso vezes o raio. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. O V está ao quadrado. Então, fica a velocidade angular vezes o raio, tudo isso elevado ao quadrado, tudo isso dividido pelo raio. Bora lá. O que é que eu faço com esse quadrado ali? E agora? Quem é que recebe esse quadrado? Eu Os distribuo. dois. Muito bem. Fica angular ao quadrado vezes o raio ao quadrado, tudo isso sobre o raio. Ei, Toia, raio ao quadrado em cima, raio embaixo, sobra quem quando eu simplificar? O raio em cima. Muito bem. Então a aceleração centrípeta fica isso ao quadrado vezes o raio. Aí, ó. Então eu tenho duas formas de calcular a aceleração centrípeta, usando a velocidade tangencial e usando a velocidade angular, pô. Tá vendo? Duas, sei lá. Ah, professor, qual é a que mais é cobrada no Enem? Cara, não existe essa mais cobrada. As duas são meio que cobradas por iguais, por igual, tá certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo captou isso aqui, sim ou não? Sim, né? Massa. Vou agora passar umas questões para a gente poder fazer juntos. E aí, eu acho que não vai ficar, gente, atividade para fazer essa semana, tá? Não vai ficar. Porque a gente ainda vai precisar ver a segunda parte, ok? E aí, essa segunda parte que usa engrenagens, eu preciso de um pouquinho mais de tempo para a gente poder fazer ela, tá? Gente, essa daqui da Unifor, ela diz assim, ó, um carrossel, ele gira uniformemente. É bom isso. E eu também fiz justamente por isso, Jéssica, porque senão só ia acumular. Porque assim, vocês tanto precisam se organizar um pouquinho mais, tá, gente? Porque o negócio já tá começando a apertar, entendeu? Então precisa bater todas essas metas de exercícios semanais e mensais. Quanto também eu preciso de um pouquinho mais de tempo para poder vocês pegarem esse assunto bem legal. Mas vejam, uniforme. Um carrossel gira uniformemente, efetuando uma rotação completa a cada 4 segundos. Cada cavalo executa movimento circular uniforme com frequência em RPS, que é rotação por segundo, igual a quanto? Eita, pega, ninguém sabe, ninguém consegue. Letra E, 0,25. Bora esperar a galera ver se é. É isso mesmo. Pronto, porque ele quer saber o quê? Ele Ele dá quer o saber período, né? muito bem. E isso aqui que ele te deu, ó. Vem cá, ele fez uma rotação, ele fez uma rotação completa em 4 segundos, mas ele quer saber quem? A frequência. A frequência é isso aqui, ó. É um sobre quem? A frequência. O período. Muito bem. E o período é o tempo que leva o quê? Para o carrossel fazer uma rotação completa. Aí, quanto tempo ele levou para dar essa rotação completa? 4 segundos. Perfeito. E um sobre 4 dá quanto? 0,25. Perfeito. Vocês estão vendo aqui, ó, tranquilinho, velho. Cara, e saber que o Enem muitas vezes cobra desse jeito, uma diferença são os textos. São cão, cara, de grandão, sabe? Ó, vou botar mais outro aqui, tá? Ó. Pronto. Ô, Feitosa, lê essa questão pra gente, por favor.
Um corpo em MCU consegue realizar 480 voltas no tempo de 120 segundos em torno de uma circunferência de raio 0,5 metros. De acordo com essas informações, determine A frequência e o período, e B, a velocidade angular e a velocidade escalar. Que nesse Vocês caso é querem... tangencial, né? Ok, isso. Muito bem. A escala é a tangencial. Vocês querem fazer ela sozinho? Vocês querem Deixe, que eu por faça? favor. Pronto, certo. Vamos lá. Esquece aqui para poder não influenciar, tá? Na resolução de vocês. Bora, Amanda. Não, é o inverso mesmo, que eu botei certo, depois corrigi, mas é o contrário. Ok, vamos ver aqui que um monte de gente já mandou. Deus que eu ouço. Plim, 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 plim. 4. Ok, massa. Porque, veja, letra A, ele tá pedindo ali para. Cadê Gabriele? Lívia, ela saiu, foi? Não, tá aqui. Qual é a tua resposta, Gabi? Certeza, né? Pronto, certo. Bora ver, ó. Ele disse, então, que ele realiza 480 voltas em 120 segundos em torno da circunferência que tem esse raio. Letra A, velho, ele está pedindo aqui para que a gente determine a frequência e o período. Bora calcular primeiro o período, pode ser, né? Não, bora para a frequência primeiro. Frequência eu acho que tá até mais fácil. Porque eu disse para vocês que frequência é o número de voltas sobre o espaço de tempo, correto? Então, eu vou colocar aqui, ó, número de voltas. Ele deu 480 e dividiu, e no caso ele fez isso em 120 minutos. Então, divido por 120, ó. Corto. Gente, 48 por 12 dá quanto? Qual é o número multiplicado por 12 dá 48? 4. Então, ó, a frequência vai ser de 4, tá vendo? 4 voltas por segundo. Aí na letra, aí ele ainda vai querer o período, pô. Olha, eu sei o quê? Que a frequência é o inverso do período, velho. Se a frequência é o inverso do período, todo mundo consegue entender que o período é o inverso da frequência, sim ou não? Todo mundo consegue enxergar isso? E matematicamente isso aqui vai, não é isso, isso aqui se confirma, né, gente? Muito bem. Então vai ficar assim, ó, que o período ele vai ser 1/4, que vai dar 0,25. Então vocês estão corretíssimos quando disseram aí que a frequência é 4 e o período dá 0,25. Aí na letra B, ele está pedindo aqui para que a gente determine, ó, na letra B, a velocidade angular e a velocidade escalar. Tá vendo? Aí, ó, vocês só determinaram a frequência e o período. E a velocidade angular e a velocidade escalar? Não determinaram, não. E agora? Tá incompleta a resposta. Aí vocês já entenderam, né? Vocês vão ter que fazer e mandar no chat, né? Ok?
Pô, gente, só David conseguiu fazer, velho. Eu tô terminando a tangencial, só um segundo. Certo. Isso, exatamente isso aí. 8π e 4π. Aí, show, muito bem. Bora pra gente corrigir. Pronto, show, vamos lá. Ele quer a primeira velocidade angular. Velho, velocidade angular, qual era a fórmula da velocidade angular? Qual foi a fórmula que vocês usaram? 2πf. Muito bem, 2πrf, não é isso? 2πrf. Então, vamos lá, para a gente fazer aqui, ó. 2π, o raio é 0,5. Isso tudo vezes a frequência, que a gente já viu lá que deu 4. Ó. Então, a velocidade ela vai ficar 4π. Essa aqui foi a tangencial, viu? Ó? Tangencial deu 4π. Já a angular, a gente consegue fazer assim, ó. Lembrando que a tangencial é angular vezes o raio. Então, fica 4π igual a angular vezes o raio, que é de 0,5. Aí fica angular igual a 4π dividido por 0,5. Gente, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, viu? Então, isso aqui fica 8π, ó. Pronto. Vejam direitinho aí, ó. Mas todo mundo acertou, tá? Então, deixa eu apagar essa aqui, ó. Agora, ô David, lê essa daqui pra gente, tá? O FPE, por favor. Ó. As rodas de uma bicicleta possuem raio igual a 0,5 metros e giram com velocidade angular igual a 5 radianos por segundo. Qual a distância percorrida em metros por essa bicicleta no intervalo de tempo de 10 segundos? Gente, termine aí de fazer e me mandem a resposta, viu? É isso? Pronto, vamos lá para gente poder fazer a correção, viu? Diz assim, o carro de bicicleta tem esse raio aqui, tá? E aí vai girar com uma velocidade angular de 5 rádios por segundo. Perguntou qual vai ser a distância percorrida por essa bicicleta no intervalo de tempo de 10 segundos. Bora lá, galera. Eu sei que quando eu quero saber de distância percorrida, qual é o tipo de velocidade que eu vou levar em consideração? É a angular ou é a tangencial?
Ô Fabrício, é a Oi, tangencial, mas posso ser sincero sobre essa questão? sim. Eu não consegui fazer ela aplicando fórmula no papel. Foi de cabeça, mas eu não sei como. Eu sabia que Hum, multiplicava os 5 radianos por 10 segundos e depois dividia por 5 metros, mas na fórmula em si eu não soube encaixar direito. Pronto, bora ver aqui o que é que a gente consegue fazer, ó. Se liga, viu? A gente sabe o quê, David? Que a velocidade tangencial, qual é a fórmula dela? Tu lembra qual era a fórmula dela? É 2πr sobre o período. Muito bem, ó, tá vendo? Se ligou? Só que, David, eu também posso dizer, eu não posso dizer que, na verdade, essa velocidade, ela pode ser escrita assim também, ó. É o próprio delta S sobre delta T. Eu posso, né? Dizer que foi isso? Posso, né? De boa. Pode. Aí, se eu quiser, eu também não posso fazer uma relação entre a velocidade tangencial e a angular. Qual vai ser a relação? Vai ser a velocidade angular vezes o raio. Pronto, muito bem, tá vendo? Ó? Aí eu posso encontrar isso aqui, ó, porque, veja, o V vai ser igual a. Quem é angular? 5 radiano por segundo. Muito bem. E quem é o raio? 0,5. Muito bem, tá vendo? Ó, multiplicar por meio é dividir por 2 metade de 5, 2,5 metros por segundo. Aí eu venho aqui, David, ó, e faço dessa bichinha, ó. 2,5 vai ser igual a delta S, que é o que eu quero saber, e o tempo, ele quer saber que é quanto? O tempo. É 10 Ó, segundos. muito bem, Só tu era vem sobre o 10. multiplicar. Isso, aí o delta S, ó, vai dar 25 metros, ó. Aí isso aqui volta devido à mesma ideia, né? A gente lembrar que o MCU é, na verdade, um movimento uniforme. Então, as mesmas fórmulas que valeram lá atrás para o MRU, tem que valer para ele aqui também, certo? Então, 25 metros. Deixa eu botar aqui mais questões. Eu acredito que só vai dar para a gente fazer mais umas duas mesmo, e eu já libero vocês, tá? Ó, botar mais questões aqui para a gente poder ir praticando. Olha essa questão, gente. Ó. Numa pista circular horizontal, de raio igual a 2 quilômetros, um automóvel se movimenta com velocidade escalar constante, cujo módulo é igual a 72 quilômetros por hora. Determine o módulo da aceleração centrípeta do automóvel em metros por segundo ao quadrado. Tentem fazer, viu? Terminando, me digam aí a resposta.
Fabrício, eu não sei se está certo, mas o meu deu 12,96 metros por segundo. Foi, pronto, e Gabi deu 0,2. Bora ver. Vamos lá, ele quer a aceleração centrípeta. Qual é a fórmula da aceleração centrípeta? Olha, gente, como é que eu faço para calcular a aceleração centrípeta? É a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. A angular ou a tangencial? Isso, muito bem. Porque eu também tenho com a angular, né? Também, né? Mas vou fazer com a tangencial, Ah, porque foi foi isso a que porque ele eu passou. errei. Eu acho que foi porque eu usei a angular. Porque ele disse aqui, ó, velocidade o quê? Escalar. A escalar, ela, ó, a escalar. Escalar. Ai, meu Deus, cadê? É a mesma coisa que a tangencial, tá? É a mesma coisa. Escalar e tangencial, mesma coisa. Aí vamos lá, então, ó. Eu preciso determinar primeiro essa velocidade tangencial, só que ele já me deu, ele disse que era 72 quilômetros por hora. Mas, gente, para encontrar a aceleração, eu posso usar quilômetros por hora ou eu tenho que converter para metros por segundo? Se tiver que converter, faz como para converter? Por quanto? Muito bem. Quando eu divido isso aqui por 3,6, eu vou encontrar isso aqui sendo igual a 20, né, gente? Não é isso? 20 metros por segundo. Muito bem. Então, eu já tenho velocidade. Aí, vamos lá. O raio, ele me deu ali que eram 2 quilômetros. Eu posso chegar a enfiar quilômetro ali no meio de velocidade sendo metro. Muito bem. Multiplica por 1.000, 2.000 metros. Muito bem, Gabi. Você está muito rápida, viu? Então, a aceleração centrípeta vai ficar assim, ó. A velocidade, então, fica 20 quadrado sobre o raio, que dá 2.000. 20 ao quadrado dá 400, não é isso? Aí tudo isso daqui vai ser igual a 2.000. Corta, 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 corta. Vai ficar 4 sobre 20. Isso aqui dá para simplificar, né, gente? Não é isso? Aí vai ficar 1/5, muito bem. E 1 sobre 5 dá 0,2. Tá vendo? Ok? Galera, eu vou liberar vocês, tá? Porque aí você, gente, terminem a lista de física, a última, pelo amor de Deus, minha gente. Aí semana que vem a gente vem para terminar de ver esse conteúdo.